com crianças entre 0 a 4 anos são os acidentes domésticos. Aqueles que acontecem dentro da própria casa. Que mãe nunca se desesperou quando a criança sofre uma queda, quando bate a cabeça ou quando os bebês pequenos choram demais? E a muleira, como é que fica? Hoje, a gente conversa com o neurocirurgião pediátrico, Dr. Alexandre Canhel. Mais saúde! Oferecimento. Farmadeli, a sua farmácia de manipulação. Nossa essência é cuidar de você. E SSG é saúde para todos. Dr. Alexandre Canhel, neurocirurgião condecorado pelas Forças de Paz da ONU, pelo seu trabalho premiado desenvolvido com bebês e crianças com condições neurológicas complexas. Doutor Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui ao vivo nos nossos estúdios, bem mais pertinho de mim. Obrigada por ter vindo, viu? Oi, Sara. Como que você tá? Tudo Tudo jóia? meu, tudo obrigada, bem. obrigada Tudo bem. por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Já li muito sobre o senhor, viu? É? Muito, Poxa, que muito. bom. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Sei. O seu lado humano para com as crianças, para com as famílias. É imprescindível. Eu falo que médico é uma missão, né? Sem dúvida. Então, você Mas tá nem lidando... todo médico entende. Nem todo... Infelizmente, nem todos os profissionais da área de saúde. Mas isso é muito importante. Você é neurocirurgião pediátrico, tem aí várias condecorações, inclusive pela ONU e tudo mais. Mas eu já vou começar falando com você com assuntos muito... que parecem banais, muito bobos, só que são nunca são de extrema importância. Mamãe que tem bebezinho, que caiu da cama. Que mãe que isso às vezes não acontece, a gente fica desesperado. Criança lá pulando na cama, principalmente pequeno. É muito comum. É comum, doutor? Comum demais, né? Bebê que cai da cama, que cai do sofá. Meu Deus do que céu. cai do trocador. Meu Deus do céu. Toda semana eu vejo um. Toda semana? Toda semana. E é motivo pra gente se preocupar? Olha, o bebê, especialmente bebê perto de 2 anos de idade, ele começou a andar há pouco tempo, então ele tem o equilíbrio imaturo e a relação de peso do corpo. O bebê é pequeno, obviamente, e o centro de gravidade é um pouco deslocado para cima. A cabeça é sempre um pouco maior. Quando você olha para um bebê, a cabeça do bebê é sempre um pouco maior do que o adulto, na comparação do corpo. Proporcionalmente falando. E o bebê sempre tem essa tendência a se deslocar e a cabeça ir primeiro. Sim. Então, a cabeça excede de boa parte dos traumas de criança. Né? Então, se ele está numa cama alta, ele vai cair, ele vai bater a cabeça primeiro. Se ele está num sofá, ele vai cair, ele vai bater a cabeça primeiro. O que mais importa no momento, obviamente, todo bebê, toda criança precisa estar sob vigilância. Isso aí a todo momento. Segundo, gente. A maior causa de acidentes graves, sequelas e óbito em criança de 0 a 4 anos são os acidentes domésticos, dentro de casa. É muito sério, Depois disso, depois dos 4 anos, são acidentes de carro, acidentes automobilísticos, né? Mas de 0 a 4 anos são acidentes dentro de casa. Então, a gente tem que tomar vários cuidados, né? O primeiro de tudo é vigilância. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu digo que a distância segura é a distância de um braço. Você tem que conseguir alcançar. Você tá ali, tem que ficar cercando. Porque não tem jeito, você tem que deixar a criança explorar o ambiente, ela tem que explorar o ambiente. Não adianta o bebê, você ficar sempre com o bebê no colo, aquelas mães que tem aquela que parece uma coleira assim que fica segurando, você já deve ter visto aquilo, né? A criança quando é bebê, tem que ficar com a barriga no chão. Né, para estímulo neurológico. Quando ele está começando a andar, ele tem que se apoiar. Então, tem que tomar cuidado com gaveta. Primeiro de tudo, gaveta. A criança puxa a gaveta cai em cima dele. Ou e puxa, na hora que empurra, o dedinho prende. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 8 meses agora, ela fez muito isso antes. Aí você tem que ficar colocando aquelas presilhas na gaveta. Não tem jeito, né? A tampa do vaso sanitário. Tem que botar a tampa. Começa a andar, vai jogar coisa lá dentro, vai enfiar a cara lá dentro. Né? Isso são várias coisas, né? Qualquer local, balde com água, banheira, com um pouquinho de água, um pouco de água, já é suficiente para a criança afogar. Então tem que tomar extremo cuidado. Pessoas que moram em casa, aquele tanquinho de lavar roupa, criança que sobe, segura o tanquinho, cai em cima. Já vi vários acidentes com trauma de tórax, trauma de abdômen, trauma de crânio envolvido com aquilo lá. Criança que se afoga ali. Então, assim, a nossa casa, o ambiente que a gente vive, que é o nosso ambiente de segurança, nosso ambiente caseiro, só que é um ambiente hostil. E a gente precisa entender isso aí. Exatamente. Né? Então, assim, bom, vamos falar o seguinte, a criança caiu.
caiu, bateu a cabeça. E aí? Você tá ali vendo o bebê, né? Primeira coisa, caiu, bateu a cabeça. Começou a chorar imediatamente, melhor. Ah, é? Melhor. A criança caiu, bateu a cabeça, ficou lá desacordada. Aí é preocupante. É uma coisa, Tá. Né? Aí se caiu, ficou desacordado, você tenta acordar a criança, então já pega e leva Jesus amado. pro hospital. Isso Tá. significa que a energia relacionada àquele trauma que passou para dentro do crânio foi uma energia significativa. Pode até acontecer um traumatismo craniano. Ou até coisa exatamente. pior, né? É até bom isso que você tenha falado. Qualquer batida na cabeça é traumatismo craniano. Ah, é? Não precisa ter fratura de crânio para chamar de traumatismo Jura? craniano. É um trauma no bateu crânio. na cabeça é traumatismo craniano. Então, as pessoas entendem, foi bom que você falou isso aí. As pessoas entendem que traumatismo craniano é quando teve uma lesão no crânio. Não, qualquer batida, por mais leve que seja, um TCE, que a gente chama. Tá. Traumatismo crânioencefálico. Então a gente vai entender o tanto de energia que passa para dentro do crânio da criança de acordo com o que ela fica no momento. A maior parte das crianças assusta e começa a chorar. Chora. Aí você vai ver onde que bateu. Né? É normal subir um galo, geralmente um galo pequeno, onde bate. Né? Se for uma escoriação grande, alguma coisa parecida com corte, aí o médico precisa ver. Né? Precisa ver se é um corte, se tem que suturar, não tem. Então faz uma compressa ali. Gelo é bom pôr? Gelo é bom pôr, especialmente se for galo. Né? Se estiver sangrando muito, tem que fazer uma compressa com pano limpo e levar para o hospital. Estão me perguntando se pode pôr ovo. Não. Que história é essa de ovo? Estão falando ovo, ó. Não, Coloca a não colher, tem. coloca ovo pra Não, diminuir não tem galo. nada. Não, tem nada dessa história. Isso é mito, gente. Não. É o galo com a galinha, o ovo, não sei, não tem nada a ver. Doutor, e dormir? Pode dormir? Então, essa é outra coisa. Esse é um mito, é uma lenda urbana. Jura? Era uma lenda rural, né, que virou uma lenda urbana, porque o que acontece? Quando o bebê bate a cabeça forte, eles falam assim, ó, não pode dormir porque você não sabe se vai entrar em coma. Se a criança está entrando em coma, né? Então, para dar tempo de chegar no hospital, você não deixa dormir e tal. Não, isso aí foi passando de boca em boca e tal, não é assim. Né? Viu, mãe? Viu, não, pai? não Vocês tem. nunca me deixaram dormir. Isso aí eu pus, até na minha página do Instagram eu fiz um post sobre isso? Sobre isso. Não, mostra aí o Instagram dele. Deu mais de 300 e... Deu quase 400 mil views. Olha lá, gente. Esse post, se subir um pouquinho mais que vai Sobe aparecer mais um isso aí. pouquinho, vamos Sobe ver. mais, Olha lá, mais, aí a gente vê o Instagram do sobe doutor. Mais, sobe. Que ele fala exatamente Sobe ou sobre desce, todos né? esses Sobe. assuntos. Então pode dormir. Pode depois dormir que, ali, ó, depois depois de que bater a bate cabeça? ali, Depois ali que bate no a alto. cabeça? E ali, aí não está escrito agora quantos views que deu, mas deu quase 400 mil views. E assim, isso foi extremamente polêmico. Várias mães falaram assim, mas que jeito? Eu nunca que eu deixo dormir. Eu não deixo dormir. Minha avó falava, então não deixa dormir. Tá tudo, se te faz Só feliz, não que te deixa dormir. O que acontece? Se a criança bateu a cabeça muito forte, desmaiou ou teve um corte, você tem que levar no hospital. Sim. Né? A maior parte das crianças que bate a cabeça fica muito irritada. Às vezes isso acontece de tarde, por exemplo, fica muito irritada, chora e quer dormir depois. Não tem problema nenhum de deixar a criança dormir depois. Né? Se for um trauma mais de uma energia maior, é melhor levar no hospital para ver. O que acontece? O crânio do bebê é um crânio... Se o bebê, quanto mais jovem, quanto mais novinho o bebê, mais mole é o crânio. Então tem bebê que o crânio realmente amassa. Do jeito que se você apertar muito forte, ele amassa. A maior parte das vezes que bate forte, o crânio afunda e volta. Igual uma cabeça de plástico, de boneco. Por isso que fala que tem moleira, na verdade. A moleira já é outra coisa. É outra coisa? A gente vai falar de moleira, né? A moleira está aqui em cima, vamos falar do osso aqui em volta. Quando cai, geralmente é essa região aqui que bate. Né? Eu já peguei vários bebês pequenininhos com afundamento que fica afundado, igual uma bola de ping-pong que amassa assim, né? A maior parte das vezes não precisa fazer nada. Ele vai crescer, aquilo volta no lugar. Mas é óbvio, aí a gente tem que fazer exame, tem que fazer raio-x, tomografia, ver, já que afundou, ver se não tem um coágulo, um hematoma dentro do cérebro. Se tem algum pequeno sinal de fratura, a gente tem que observar pelo menos 24 horas no hospital, né? Então, eu estou dizendo, quando a criança bate a cabeça forte, que eu digo assim, que pode deixar dormir, não quer dizer que não precisa de atenção ou não precisa de cuidado, né? A questão de deixar dormir ou não é você ficar ali... Até quando a criança está no hospital que bate a cabeça forte, a gente deixa dormir. Só que a equipe vai lá e acorda a criança de tempos em tempos. Para ver os sinais vitais e tudo mais. Né?
Gente, na verdade, a gente tem tanto assunto para falar com o doutor, porque eu sei que o senhor trabalha com cirurgia. Inclusive, tem crianças que não nascem com essa... Isso. Como que eu posso dizer? Esses espaços que tem na nossa cabeça. Você falou da moleira. Da moleira. Muitas vezes a moleira é o foco, e a moleira nunca deve ser o foco. A moleira é aquela parte mole, que às vezes se você olhar de perto, ela fica até pulsando. Ela pulsa. A gente tem, todo bebê tem uma moleira maior aqui na frente e uma menor aqui atrás. Mas ela fecha? Que ela se fecha. Okay. A de trás se fecha rapidamente. A da frente pode se fechar ou com 3, 4 meses ou com 2 anos. Não tem problema nenhum com isso aí. A moleira pode fechar com 3 meses, com 4 meses, com 6 meses. Não tem problema de fechar a moleira, sabe? Não há problema. Problema existe nas suturas cranianas, que são os espaços entre os ossos. Que tem crianças que não têm, nascem sem esses espaços. Exatamente. Aí existe uma deformidade craniana. Sempre que houver o que a gente chama de cranioestenose ou craniosinostose, tem que haver uma deformidade craniana. Não tem bebê com cabecinha bonitinha, redondinha, com cranioestenose. Geralmente, esses bebês de cabecinha bonitinha, redondinha, às vezes tem até fontanela pequena, a moleira pequena. E aí tem aquela preocupação, inclusive até de médicos, pediatras e tal. A moleira está pequena. Não é o foco, a moleira, não é. Não tem problema. Se fecha a sutura aqui da frente, a cabeça fica em formato de triângulo, fica deformada, deforma o crânio da criança, o olho fica próximo. Se fecha essa moleira aqui de cima, entre as duas... A moleira não. Se fecha a fontanela, a sutura aqui de cima, entre as duas fontanelas, a cabeça fica comprida, é o mais comum. Chama escafocefalia. Parece um nome estranho, né? Mas escafo vem de esquife, que em grego significa barco. E a cabeça fica parecendo um casco de barco. Né? É o mais comum. Toda semana eu pego um caso desse. Se fecha uma sutura aqui do lado, causa plagiocefalia anterior. O rosto começa a entortar. O nariz vai para um lado, a testa vai para o outro lado. Entorta, o rosto entorta, precisa operar, não tem jeito. Se fecha a sutura coronal dos dois lados, o crânio não cresce para frente. O crânio fica curto, chama de braquicefalia. O olho fica como se estivesse saltando para fora. Aperta o cérebro, tem que operar também. Esses são casos relativamente raros, um cada 1.500 ou 2.000 nascidos vivos. Né? Mas se a gente for ver todo o norte do Paraná aqui, a cada 2, 3 dias nasce um caso desse. Olha, gente. Né? Então... E às vezes a gente nem fala, né? A gente está conversando hoje aqui com o doutor Alexandre Canhão, que vai voltar, porque tem muito assunto ainda que eu quero falar com você. Tá bom, doutor? Tá bom. Foi um prazer recebê-lo. Obrigada. Obrigada mesmo, viu? É um prazer recebê-lo. E você já sabe, né? Eu não faço Ver Mais sozinha, não. Eu quero a sua participação. Manda um WhatsApp pra mim. 43 999520380. Entra também lá no meu Instagram. Lá eu trago tudo o que acontece nos bastidores do programa. Vai lá, @SaraPresoto.